Muito boa tarde, hoje é quinta-feira, 30 de março, estamos ao vivo aqui no Broadcast com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que vai comentar os ajustes feitos no orçamento, anunciados ontem à noite e que levarão o governo a cumprir a meta de déficit primário de 139 bilhões de reais. Participam dessa entrevista eu, Silvia Araújo, aqui de São Paulo, e as jornalistas Adriana Fernandes e Irani Tereza, de Brasília. Também teremos perguntas dos assinantes do Broadcast. Ministro, muito boa tarde e obrigada por dispor desse tempo para essa conversa aqui conosco e com os assinantes do Broadcast. Boa tarde, Silvia. Eu é que agradeço aqui a oportunidade de estar participando com você e com os assinantes dessa entrevista. Ministro, eu começo a entrevista perguntando para o senhor o seguinte. Ontem, no anúncio aí do ajuste do orçamento, o PAC sofreu um contingenciamento de 10,5 bilhões de reais. Hoje, no relatório trimestral de inflação divulgado pelo Banco Central logo cedo, tem uma estimativa de formação bruta de capital fixo que foi revista, de um crescimento de 0,5 para uma queda de 0,3 nesse ano de 2017. Esse corte no PAC já contempla esse ajuste? Bom, primeiro, dizer que nós tivemos um grande esforço para contingenciar o mínimo possível no PAC. Segundo que, como já foi colocado, esse contingenciamento de 42 bilhões poderá, à medida que as receitas melhorarem, poderá ser parcialmente revertido ao longo do ano. E, evidentemente, que nesse processo de reversão nós também buscaremos sempre privilegiar o investimento. Agora, o PAC em si, e na verdade esse é um dos problemas do país, ele representa pouco em termos de investimento total da economia, Então, digamos, o ano passado, por exemplo, nós conseguimos fazer 42 bilhões de investimentos no PAC, Isso representa menos de 1% do PIB, aproximadamente 0,7% do PIB, para um investimento no país, Então não é, digamos assim, não há uma relação muito direta entre esse corte do PAC e a redução da previsão sobre a formação bruta de capital fixo, uma vez que aproximadamente, eu diria talvez 90% da formação bruta de capital fixo é independente desse investimento do governo federal. Ok, Irani. Falando em PAC ainda, esse corte de 10 bi e meio do PAC, que programas vão ser mais atingidos? Qual é o detalhamento desse corte no PAC, por favor? Bom, nesse tipo de circunstância, na verdade, a nossa capacidade de reduzir seletivamente fica diminuída, Então, assim, haverá uma redução, eu diria, em todos os programas de investimento do PAC, No entanto, nós buscamos, ainda assim, manter níveis mínimos de funcionamento, principalmente na área da defesa, dos transportes e na parte de habitação. Então, esses 3 blocos foram mais preservados e a nossa tentativa, como eu já disse, é de recuperar um pouco mais ao longo do ano, à medida que as receitas voltem. Ministro, nós vamos introduzir agora uma pergunta do assinante, é o Kleber Machado Neto, ele é da corretora H Concorde TVM, e ele, em primeiro momento, ele parabeniza a equipe econômica pela solução encontrada para ajustar o orçamento, e ele diz que foi um grande acerto a não criação de novos impostos. E a pergunta dele é qual a expectativa para o julgamento dos precatórios? E considerando que as garantias jurídicas serão atingidas, a fim de permitir que o governo contabilize esse dinheiro, pode-se contar com o potencial dos aproximados 8 bilhões e 600 milhões ou tem distinção em cada caso? Cada caso é um caso, tem receitas diferenciadas aí. Nós fizemos nesses últimos dias um esforço exatamente na tentativa de
identificar esse valor líquido preciso que pudesse ser contabilizado. E o fato é que nós não conseguimos chegar a esse número. A discussão continua, é uma discussão, né, que tem um pouco de viés jurídico, porque no fim, o que nós observamos é que, pela resolução do Conselho da Justiça Federal, a decisão final cabe a cada juiz em cada causa. São mais de 400 mil causas. Então, isso deixa a discussão difícil de você avaliar exatamente como que cada juiz vai decidir lá em cada situação. Então, nós vamos continuar a discussão tentando encontrar um mecanismo mais célere para ter uma decisão sobre esse conjunto. É um volume vultoso de recursos, né, que estão paralisados, e nesse momento de aperto, né, eu diria, é mais eficiente do ponto de vista da economia nós buscarmos esses recursos em relação a adotarmos, como disse o Kleber, um aumento de impostos em valor semelhante. Então, eu acho que do ponto de vista do funcionamento da economia, é melhor que nós continuemos tentando obter essa receita dos precatórios em comparação com outras alternativas que seriam mais prejudiciais para a retomada do crescimento. Tem uma outra pergunta aqui, ministro, é do Márcio Holland, que foi ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e é professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele diz o seguinte, que a equipe econômica, no seu ver, assumiu um diagnóstico um pouco pertinente, segundo o Holland, de que o problema fiscal brasileiro é principalmente um problema de gastos, e assim passou a colocar em prática duas importantes medidas. A primeira, a PEC do teto, e a segunda, a proposta de reforma da Previdência. Contraditoriamente, segundo o Holland, a equipe econômica vem praticando uma política fiscal expansionista de curto prazo, não somente em 2016, mas também em 2017. E provavelmente, segundo ele, para 2018 será assim. Então ele está perguntando assim, eu posso entender que o ajuste fiscal vai ficar mesmo na conta do próximo governo? Na verdade você tem que considerar essa afirmação dele com o contexto no qual nós vivemos, né? Então, nós estamos atravessando a maior recessão da história econômica registrada, documentada do país, né? Dentro desse ambiente, você não vai conseguir produzir superávites fiscais. E, portanto, você vai ter um resultado de déficit. Um resultado de déficit na política fiscal significa isso que ele está dizendo. A política fiscal é expansionista. Eu imagino que ele se refira ao fato de que a política fiscal, né, ao produzir déficit, está injetando mais recursos na economia do que retirando. Uhum. Portanto, ela é expansionista desse ponto de vista. O que não quer dizer que nós estejamos acelerando os gastos com o objetivo de acelerar a economia. É exatamente o oposto que nós fizemos, né, no ano passado e neste ano. Nós estamos reduzindo a despesa em relação ao tamanho da economia. Pelos nossos cálculos, ao final desse ano, nós estaremos ali com a despesa aproximadamente 0,4% do PIB menor do que o ano passado, né? Então, isso significa que a despesa está sendo contida. PEC do gasto, reforma da Previdência, né? Uma série de ações que nós tomamos ao longo do ano passado, revisão de diversos programas, né? Contenção de despesas de custeio, redução de cargos, quer dizer, uma série de ações que o governo vem tomando que reduzem a despesa. Reduzem do ponto de vista efetivo e não simplesmente deixar de pagar, né, que não resolve o problema e simplesmente aumenta os restos a pagar. Então, nós viemos no ano passado reduzindo o resto a pagar, inclusive. Então, quer dizer, esse conjunto de ações que foram tomadas, né, significam que do lado da despesa há uma contenção. Bom, mas do lado da receita nós temos observado, né, uma contínua redução da receita.
né, até comparando com anos recentes, nós já tivemos, em relação a 2011, por exemplo, uma redução de aproximadamente 2 pontos percentuais do PIB na receita. Então, o resultado, né, que é conhecido de todos, é um déficit, né, que nós estamos, nesse ano, perseguindo uma meta de 139, que é menor do que o déficit do ano passado, que tinha uma meta de 170, acabou fechando em 155. Ou seja, o governo está fazendo já um enorme ajuste fiscal. E mais do que isso, está adotando já as reformas, as mudanças, as ações de governo que permitirão que nos próximos anos haja a continuidade desse processo de ajustamento fiscal. E assumindo, inclusive, e isso é importante que seja colocado, que este governo está assumindo o custo político e o custo né, de popularidade de fazer essas reformas, né, o que não é exatamente trivial. Então, eu não vejo base na afirmação ou na dúvida de que este governo está deixando o ajuste fiscal para o futuro. Pelo contrário, né, o governo assumiu, né, de maneira bastante firme e contundente uma série de medidas, uma série de ações em sentido oposto, tá, né, okay, fazendo exatamente agora um ajuste fiscal e neste exato momento que nós estamos falando, um contingenciamento de 42 bilhões de reais. Ministro, são 15 horas e 17 minutos, nós estamos conversando ao vivo aqui no broadcast com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ministro, no âmbito das reformas, a gente tem desse ajuste fiscal todo que o governo está fazendo, nós temos uma pergunta aqui do Rafael Cortez, que é analista político da Tendências Consultoria Integrada, e a pergunta dele é justamente com relação à reforma da Previdência. Ele pergunta qual conjunto de medidas aí no âmbito da reforma que é inegociável com o Congresso, para que seja uma reforma crível e para que seja uma reforma sustentável? Bom, essa é uma pergunta que, do ponto de vista tático e negocial, eu não posso responder, né? O que é importante dizer é o seguinte: o governo está, evidentemente, tomando as ações necessárias no Congresso, na base do governo, na comunicação com a sociedade, para demonstrar não só que a reforma da Previdência é necessária, né, primeiro pelo fato de que nós temos um déficit elevado tanto na Previdência do regime geral, quanto na Previdência do regime dos servidores públicos, né. Esse ano, a nossa estimativa já, né, é de que nós vamos ter um déficit de aproximadamente 195 bilhões de reais na Previdência do regime geral, na Previdência, né, vamos dizer assim, do setor público, né, e talvez mais 70 bilhões, 75 bilhões no regime do servidor público federal. Então, temos um grande déficit, mas é um déficit que tem se acelerado rapidamente. Ele passou de 1% do PIB até 2013, 2012, para 2,5% do PIB né, nesse ano, quer dizer, em 4 anos, muito rapidamente, né, houve um crescimento do déficit na Previdência. Então, o governo está tomando essas ações e negociando isso com o Congresso. Qual é o ponto? O ponto, evidentemente, é que nós sabemos que o Congresso Nacional tem a prerrogativa constitucional e de representatividade de, né, fazer as alterações, né, na proposta que forem necessárias. O que nós estamos definitivamente colocando com muita clareza para o Parlamento é da relevância de que seja aprovada uma reforma que efetivamente contribua para a estabilização da Previdência nas contas públicas, né? Então, algumas alterações podem ser feitas, isso é verdade, não há dúvida quanto a isso. Entretanto, o que nós temos sempre deixado bastante claro é que o resultado final da reforma precisa ser um resultado, né, digamos assim, forte o suficiente para dar confiança nos analistas, nos investidores, no mercado, de que a questão da Previdência está, pelo menos, estabilizada para os próximos anos.
Ok, 15 horas e 20 minutos. Adriana Fernandes pergunta agora. Ministro, eu gostaria de saber, na esplanada dos ministérios já há uma preocupação muito grande com o aperto que significará esse corte, que foi um corte bem mais elevado do que o governo vinha trabalhando, né? Já se sabe que tem órgãos do governo reclamando desse aperto, e poucas horas antes desse anúncio, o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, né, divulga um documento em que mostra que é inviável um corte dessa magnitude, né, um corte grande. E foi justamente o que aconteceu. Como é que há uma preocupação, eu vi dos analistas também, com relação a esse cenário para frente, principalmente porque são ainda muito incertas algumas receitas que o governo incluiu no relatório, que tratam de venda de ativos, até mesmo da arrecadação, não tem muita incerteza pela frente. Como é que o governo vai administrar? Em 2015, o governo teve que fazer um shutdown da máquina, né, e em seguida mudou a meta para ter que administrar exigências, inclusive do TCU. Gostaria que o senhor pudesse comentar esse aperto na máquina administrativa. Bom, primeiro que é natural, Adriana, que haja algum nível de preocupação dos órgãos, vamos dizer assim, porque evidentemente eles fazem um planejamento, né, com base no orçamento cheio, né? Então, à medida em que é feito um contingenciamento, isso gera, né, alguma preocupação. Também é verdade que os órgãos estão habituados no Brasil, né, porque este processo de contingenciamento é tradicional. A cada ano é feito um contingenciamento. O que nós temos deixado também bastante claro é que a nossa expectativa não é de que esse valor seja mantido até o final do ano, né, que ao longo do ano nós teremos, né, alguma melhora nas receitas. Um ponto importante que você menciona é a questão do relatório, onde nós temos buscado não só ter uma transparência completa das informações todas que são colocadas ali a respeito das receitas e das despesas, mas também nós temos sido, eu diria, bastante conservadores na consideração dessas receitas. Um exemplo que foi colocado aqui, por exemplo, os das hidrelétricas, né? Nós só podemos considerar as hidrelétricas na receita, né, após a completa definição a respeito da situação no judiciário. Eu te diria que anos atrás isso teria sido simplesmente considerado na receita e aguardado depois as decisões e tal. Nós estamos fazendo ao inverso, quer dizer, só depois de ter plena certeza de que aquilo está viável é que nós vamos considerar. De novo, só para manter o exemplo das hidrelétricas. Por que nós consideramos o valor e consideramos aquelas elétricas? Primeiro, porque está resolvido no judiciário. Segundo, porque nós temos uma experiência pregressa, né, de venda de hidrelétricas em situação semelhante, que foi muito bem sucedida. Então, se nós temos uma segurança muito grande de que isso vai dar certo esse ano. A outra questão é, por exemplo, o caso da repatriação. Nós fomos bem conservadores, consideramos apenas 13 bilhões de repatriação. Há muitas outras avaliações aí no mercado de que pode ser um valor muito superior. Mas, como nós não temos elementos muito precisos a respeito disso, optamos pelo menor valor e consideramos um valor reduzido. Então, eu diria que hoje a minha expectativa a respeito da performance da receita, comparando com o que foi considerado no relatório, é de que nós temos mais possibilidades de upside do que downside. Então, a expectativa é de que a arrecadação surpreenda mais positivamente do que negativamente ao longo do ano. Ministro. Além disso, claro, nós vamos continuar buscando outras fontes de receita que não foram consideradas, a exemplo dos precatórios,
né, e outras que nós pudermos levantar a título de venda de ativos, concessões, etc., né, nós vamos continuar buscando isso ao longo do ano. Ministro, tem várias perguntas aqui ainda dos nossos assinantes para o senhor. Uma delas vai até o encontro da resposta aí da pergunta da Adriana. O mercado, às vezes, ele fica ali no embate com o governo. Então, a pergunta aqui do Miguel Daúde, sócio e diretor da Global Financial Advisor, ele disse se é possível o governo rever limites de gastos, aí caso o déficit continue aumentando, se tiver um agravamento aí da situação do déficit. Bom, eu não compreendo bem o que ele se refere a limites de gasto. Se ele está se referindo aos limites mínimos para a saúde, para a educação, ou coisa desse gênero, as despesas obrigatórias, né, eu diria assim que a principal despesa obrigatória é a da Previdência, e é exatamente, né, o que nós já estamos reformando. O mínimo da saúde e da educação acabaram de ser alterados pela PEC né, do gasto. Então, o nosso ponto aqui a meta nós não discutimos, nós vamos perseguir a meta até o final do ano. Então, se não houver, e eu acho isso pouco provável, pela maneira como nós constituímos as estimativas de receita, né, que, como eu já expliquei, foi bastante conservador. Então, pelo fato de termos sido muito conservadores na estimativa da receita nesse momento, eu não tenho, né, uma perspectiva de que isso venha a performar pior do que está previsto. Mas, né, apenas a título de hipótese, se isso acontecer, né, nós tomaremos as medidas necessárias e vamos continuar perseguindo a meta. Agora a gente tem uma pergunta aqui mais otimista, só um minutinho, a gente tem uma pergunta mais otimista aqui, que também aí vai ao encontro das medidas do Kleber Machado, e ele pergunta o seguinte: no que tange a reoneração, ministro, essa reoneração de folha que foi feita, se as condições econômicas permitirem e aí a economia começar a andar da forma que o governo acredita que ela vai andar, há a possibilidade de uma reversão nessa situação e passar a desonerar novamente alguns setores? Olha, eu acho que a questão da desoneração, ela na verdade, ela não gerou os impactos esperados, né? Então, assim, isso aqui no campo das conjecturas, o que eu imagino é que qualquer nova discussão a respeito de desoneração deveria ser precedida de uma avaliação efetiva dos resultados que isso teve, né, no passado, né, e do que possa vir a ter no futuro. Eu realmente espero, né, que nós cheguemos o quanto antes possível ao momento de estarmos discutindo isso, porque será, né, o momento em que nós estaremos tendo receitas, né, suficientes para discutir esse tipo de coisa. É um problema bom, né, ministro? Não é exatamente a situação que nós estamos, mas eu espero muito aí que o Kleber tenha razão e que daqui a pouco a gente esteja já discutindo, né, o que fazer para né, eventualmente reduzir algum excesso de arrecadação. Ok. Adriana, mais alguma pergunta aí de Brasília? Eu queria fazer uma pergunta, Silvia. Irani. Sobre a alta de impostos, que foi afastada nesse planejamento, nesse relatório, mas não parece completamente afastada essa possibilidade. Há alguma possibilidade de haver alta de impostos ainda este ano para aumentar as receitas e o que o governo está planejando a respeito? Irani, nós evitamos a alta de impostos agora e o nosso planejamento é evitar a todo custo o aumento de impostos. Entretanto, o nosso compromisso também é com o cumprimento de uma meta fiscal. Então, eu não posso dizer que isso está completamente afastado, né, do nosso horizonte. Entretanto, eu reafirmo e acho que as decisões que foram tomadas essa semana demonstram isso de maneira bastante forte, bastante clara, de que o governo tem um compromisso muito firme
de evitar os aumentos de impostos. Entretanto, nós temos também um compromisso com uma meta fiscal. Então, esses dois compromissos nos levaram a esse conjunto de decisões que foi tomada essa semana e que nós estamos muito confiantes de que funcionará ao longo do ano e que nós não precisaremos acionar esse instrumento de aumento de impostos. Mas, ministro, teria algum time, por exemplo, para o governo olhar ali, ver a fotografia dos números e falar: nesse momento talvez seja necessário, infelizmente, fazer um aumento de impostos, porque eu preciso que isso surta efeito para eu conseguir atingir a minha meta? Bom, nós não estamos esperando que isso aconteça, né? Agora, naturalmente, a cada bimestre nós temos que fazer exatamente esse mesmo procedimento que foi feito agora, de reavaliar as receitas e as despesas. Então, a cada novo relatório, a cada nova reavaliação, nós teremos que novamente avaliar quais são as medidas mais adequadas. A nossa expectativa, Silvia, é realmente de que tenhamos ao longo do ano uma performance positiva da receita, não em relação ao que estava previsto na lei orçamentária, mas ao que está previsto agora nesse relatório. Então, nós estamos bastante otimistas a respeito disso. Ministro, tem uma pergunta aqui de um assinante também, falando sobre a possibilidade de reapresentar a MP 694, que onerava os juros sobre capital próprio, e que o Senado deixou caducar essa MP no ano passado. Ela pode ressurgir aí, caso seja necessário? Eu acho que, assim, nós estamos tentando evitar aumentos de impostos, né? O JCP, né, o caso aí é o Juros sobre Capital Próprio. O JCP, ele não é exatamente uma alíquota de imposto, é o contrário, é um incentivo que foi criado lá atrás, né, para incentivar a captura de aplicações em compras de ativos de uma empresa por outra, né? Então, esse mecanismo de JCP, ele na verdade se constitui numa forma de incentivo fiscal também, né? Adriana, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma última pergunta aqui. Hoje o ex-presidente do Senado e líder do governo, líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, fez duras críticas à equipe econômica, às medidas anunciadas ontem, inclusive disse que o governo fez um déficit artificial e está agora tentando consertar o problema tardiamente. Como é que o governo, a equipe econômica vê essa embate que o Renan está fazendo já há algumas semanas em relação à política econômica? Bom, primeiro, eu acho que nós não fizemos um déficit artificial. Na verdade, essa é a realidade do país. Nós temos uma perspectiva de recuperação da economia, mas será uma recuperação gradual. Durante esse processo de recuperação gradual da economia, nós teremos que enfrentar déficits primários, né, durante ainda algum tempo, né? A questão política foge um pouco ao meu escopo, Adriana. Não é uma área em que eu possa fazer grandes avaliações. Mas, de toda forma, eu acho que o senador Renan, ele tem sempre uma preocupação de contribuir com as decisões do governo, e eu recebo esses comentários que ele fez a título de contribuição. Acho que a preocupação dele é de ajudar o governo a realmente tomar decisões adequadas para recuperar a economia do Brasil. Então, nós temos um diálogo franco e aberto com o senador Renan, também com outros líderes no Congresso. Acho que isso ajuda, isso contribui para o ambiente do governo como um todo e para que a gente tenha as melhores soluções para o país. Então, vamos continuar seguindo esse caminho, implementando as medidas para que a gente tenha, ao final desse ano, o cumprimento da meta fiscal e, o que é mais importante, o que mais realmente nos preocupa, que é a retomada da atividade econômica e do crescimento, que, ao fim, é o que realmente nos permitirá voltar a experimentar superávites primários e a redução da dívida pública.
Ministro, antes de encerrar, uma última pergunta aqui da Thaís Zara, que é economista-chefe da Rosenberg Associados. Ela pergunta sobre as receitas extraordinárias. Quanto se espera e quanto fica efetivamente para o governo federal? O senhor está trabalhando, aí o governo está trabalhando, por exemplo, com a repatriação com um número conservador de 13 bilhões. Para o governo federal, quanto que fica de repatriação? Ela pergunta também de concessões e de precatórios. Bom, a repatriação nós consideramos 13 bilhões de reais, que significa, pela lei que foi aprovada, 50% aproximadamente para a União, 50% para os estados e municípios. Então, 6,5 bilhões para a União. Os precatórios, eles somam um total de 8,6 bilhões de reais. E as receitas de concessões, nós fizemos inclusive uma redução importante a respeito da estimativa de concessões e permissões. Nós tínhamos aqui uma previsão de 23 bilhões na lei orçamentária, nós reduzimos isso para 10,8 bilhões. Portanto, uma redução de mais de 13 bilhões de reais em receitas de concessões. Então, inclusive essa é uma informação importante porque as principais reduções que nós tivemos nas receitas, né, tiveram bastante reduções na parte das receitas não administradas, né? Então, exatamente dentro dessa lógica que eu expliquei, né, de ser bastante conservador com as estimativas de receitas, né, nós reduzimos essas receitas extraordinárias que, em certa medida, dependem de eventos, né, que não estão totalmente sob controle do governo. Então, isso explica, aliás, uma parte significativa da redução da receita e dessa necessidade de corte. Tá ok. 15 horas e 38 minutos. Ministro Diogo Oliveira, muito obrigado. Nós agradecemos muito a sua participação aqui no Broadcast ao vivo e já deixando um convite para uma próxima entrevista. Silvia, muito obrigado. Está aceito o convite. Assim que possível a gente faz uma nova entrevista. Queria agradecer também aqui a participação da Adriana, da Irani, aqui de Brasília, e agradecer a participação dos assinantes aí que mandaram perguntas. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde. Boa tarde. Com o apoio técnico de Alexandre Mendonça Leal, nós encerramos aqui mais um Broadcast ao vivo. Boa tarde.